O Espírito Santo, ele é um poder. Nós temos colocado já 3 vídeos falando a respeito do poder do Espírito Santo. Já explicamos a primeira parte, que é necessário que a pessoa que queira ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que guardar os meus mandamentos, porque aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, viremos e faremos morada nele. Assim explicamos na primeira parte. Na segunda, falamos com respeito às manifestações do Espírito de Deus, dons. Falamos do dom da sabedoria, que o Espírito dá para a pessoa que o recebe, do entendimento, o temor do Senhor, do conhecimento. Explicamos. Ontem falamos a respeito do fruto, que é a evidência também do que acontece na vida da pessoa que ela recebe a presença de Deus. Eu até estava explicando para as pessoas que da mesma forma como o mal, ele vem sobre a pessoa quando ele entra na vida do ser humano e ele traz todo aquele poder de destruição que ele tem, maligno, e faz a pessoa viver o inferno em vida. O Espírito de Deus traz paz, traz alegria, traz domínio próprio, fé, mansidão, e só mesmo tendo a presença de Deus sobre ela. E hoje nós iremos falar, pessoal, sobre o poder, diretamente sobre o poder que o Espírito Santo nos dá e para que ele nos dá esse poder. Então eu queria que a senhora ficasse aí sintonizado conosco. Já abra sua Bíblia, se a senhora tem a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Nós iremos começar a ler a partir do versículo 5. E me desculpa, né? Ainda não dei o meu bom dia. Um bom dia, senhora. Um bom dia para o senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que têm acompanhado os vídeos, inclusive, se você puder compartilhar para um amigo, envia via WhatsApp, você pode compartilhar na sua própria página do Facebook. Pode também se inscrever aqui no canal, não há nada de mal nisso, tá bom? Para que você sempre acompanhe tudo que a gente publicar. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa muito importante para todos. O Espírito Santo, ele forma na vida do candidato que quer recebê-lo o caráter do Senhor Jesus. Esse é o principal objetivo dele. Estar conosco para que tenhamos a mente de Cristo, os pensamentos dele. Por isso que é o Espírito dele. E aqui no livro de Atos, nós iremos entender melhor agora sobre esse assunto. Já deu tempo aí para a senhora pegar a Bíblia? Então vamos lá? Diz assim no livro de Atos, capítulo 1. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Você se recorda, você vai se lembrar? Às vezes a gente troca assim umas palavras, pessoal, você não... não... Como é que fala, meu Deus? Não observa muito não, que a gente bota umas palavras em espanhol, às vezes bota uma palavra em português, esses erros de gramática ainda, tá? E deixa até eu mandar um abraço, a bendiciones para todo el pueblo que sempre escucha e participa com nós, el pueblo hispano. Há pessoas que sempre estão participando com nós aqui de los vídeos. Minha amiga, que Deus lhe bendiga. Espero que esteja compreendendo bem, porque estamos falando em português e não dá para nós detalharmos melhor para vocês que sempre participam. Que Deus los bendiga grandiosamente e sempre palante, firme com o Senhor Jesus. Um abraço a todos. Então, pessoal, tinha que falar com o pessoal porque sempre participam conosco também, para eles não pensarem que estão esquecidos, não. Que o Senhor Jesus os abençoe aí em seu país de origem. Então, ele falou que nós teríamos que ser batizados nas águas, como eu falei ontem, do arrependimento, e que depois seríamos batizados
no Espírito Santo. Isso não é uma regra. Temos visto casos de pessoas serem batizadas no Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Agora, o normal que nós sempre vemos é primeiro a pessoa se batiza nas águas para que haja o arrependimento dos seus pecados. Mas, pastor, e como que a pessoa recebe o Espírito Santo sem ser batizado nas águas? Olha só, gente. O batismo das águas, ele representa uma consumação do meu arrependimento. Uma vez que eu já estou arrependido dos meus pecados, que eu já não tenho mais pretensão para com esse mundo, Deus está vendo que eu já me arrependi, que eu já, estou livre, perdoado de todos aquilo que me acusava. Porque tem lugares onde pessoas que ela não tem a água ali para se batizar, não há um rio. Hoje aqui, quem vive no Brasil, em alguns lugares, a água é uma coisa normal, mas tem lugares que não. Às vezes vemos pela internet pessoas para se batizar é um custo, ou então se batiza por aspersão. Mas isso não é o obstáculo para o Espírito Santo. O obstáculo para o Espírito Santo é você não se arrepender. Você não se arrepender, não viver uma vida com Cristo, aí sim é o obstáculo. Agora, uma vez que você se batiza e está arrependido de todos os seus erros e falhas, então você agora é o candidato a receber o Espírito Santo. E isso aconteceu com os discípulos. Olha só o que diz aqui o texto sagrado. Aqueles, pois, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações, ou épocas, que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Vamos entender isso aqui. Quando o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, então ele apareceu aos discípulos, e nessa passagem de Atos, você vai ver que ele ficou 40 dias com eles, falando concernente às coisas do reino de Deus, dando orientações, dando explicações. E falou para eles que não era para eles se ausentar de Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai. Aqui os discípulos pensaram assim: agora que ele ressuscitou, agora sim nós vamos restaurar o reino. Porque todos pensavam que o Senhor Jesus, ele ia como trazer um reino político, aonde ele ia começar a governar, porque ele atraía multidões. Você sabe que hoje em dia, as pessoas que atraem multidões, povo... Deixa eu botar aqui meu cafezinho de sempre, calma aí. Você sabe que a tendência é elas começarem a fazer movimentos políticos. Só que o pensamento do Senhor Jesus não era esse. Ele não estava querendo levantar um movimento político através dos milagres, através das coisas que ele havia feito. Até poderia, porque ele estava com uma massa de povo ao lado dele. Mas o que ele fez? Ele explicou para os discípulos que o reino dele não é nesse mundo, mas ia ser nos nossos corações, através do Espírito Santo, enquanto vivermos nesse mundo, mas que ele ia preparar, e vamos entrar isso em outro momento também, o reino dos céus, para que aonde ele estivesse, nós também estivéssemos junto com ele. Aí, pessoal, nessa parte ele fala o seguinte: vocês não têm que se preocupar com o momento que o Pai escolheu para a sua exclusiva propriedade. A preocupação de vocês tem que ser de receber o Espírito Santo. Olha só, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele para os discípulos e diz: não se preocupe. Não se preocupe com tempo ou com época.
Vocês têm que se preocupar é de ter o Espírito de Deus que eu vou pedir o Pai para enviar na vida de vocês. Porque tempo e época vai pertencer ao Pai. Agora, se vocês têm o Espírito Santo, vocês vão ter um poder. E aí é que está. O poder para quê? O poder para poder permanecer firme, porque é o Espírito Santo que nos dá força nos momentos de dificuldade, é Ele que nos assiste nas nossas fraquezas. Tem horas que a vida traz situações complicadas. Quantas não são as pessoas que às vezes são vítimas de uma perda? Pessoas que são vítimas de traição. Pessoas que são vítimas, às vezes, de uma injustiça. Pessoas que passam por situações que a estrutura humana, pessoal, ela não suporta. Nós somos de carne e osso, e a nossa carne, os nossos sentimentos, às vezes tem coisas que vivemos nessa terra que faz o ser humano realmente gemer, entrar numa depressão, em um trauma interior. Mas se ele tem o Espírito Santo, ele vai ter Deus dentro dele para fortalecê-lo diante do que ele está passando e vivendo. Até mesmo para que ele não venha sucumbir naquela dificuldade e venha passar. Venha passar o que nós estamos falando. Venha passar, você não vai ficar nisso, você vai passar, você vai andar para frente, você vai seguir a sua vida. Vai ser só um momento difícil que você passou, igual quando o Senhor Jesus passou pelo deserto. Mas por que ele aguentou o deserto? Porque havia o Espírito de Deus guiando ele na vida dele. Se lembra que eu li dias agora atrás? Que o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas? Agora, um mundo louco que a gente vive, um mundo injusto, um mundo podre, principalmente você que é jovem, que anda na rua, você vê a promiscuidade para todo lado, as pessoas às vezes andam seminuas. E não é que estamos querendo, como fala, falar mal de ninguém, mas você sabe, você que, principalmente você que é do Rio de Janeiro, as pessoas têm mania de botarem muitas roupas curtas. E tudo isso é tentação para uma pessoa que está querendo abandonar o mundo, que está querendo abandonar o pecado. E se ela não tem o poder do Espírito Santo com ela, ela cai. São muitos que têm caído, têm um bom coração de seguir a Jesus, tem aquele pensamento dentro dele, não, olha, eu agora quero seguir esse caminho, eu não quero mais fazer a vontade desse mundo, eu não quero mais andar numa prostituição, eu não quero mais andar, sabe, numa pornografia mais, mas depois não consegue resistir. Por quê? Porque não tem esse poder. É esse poder do Espírito Santo que nos capacita a ter essa força extraordinária para suportar as lutas da vida e as tentações que nos sobrevêm. Eu acredito, tenho a certeza, se o Senhor Jesus não tivesse sido batizado pelo Espírito Santo, ele não ia suportar o que ele enfrentou lá no deserto. Você veja que ele foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e indo ele para o deserto, o diabo o tentou, mas ele não caiu na tentação. Porque a carne é fraca, mas o Espírito, pessoal, é forte. E se você cultiva o Espírito através da oração, do jejum, procurando sempre trazer a palavra de Deus para o seu coração, você vai permanecer com Jesus até o fim da sua vida, ou até que ele volte. E essa foi a ideia do nosso Senhor, quando ele vira e fala, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus quer que você seja testemunha dele. E não importa, sabe, o seu grau de instrução. Nós temos, às vezes, pessoas que elas não tiveram uma escolaridade muito alta, mas são pessoas que têm uma sabedoria
dada por Deus. São pessoas que não tiveram, sabe, uma formação acadêmica, mas têm uma educação excelente. Sabe ser discreta, sabe falar na hora certa, sabe se calar. Sabe por quê? Porque o Espírito ensina todas as coisas. Não é que você não vai buscar, sabe, se formar, se culturizar, não. Longe disso, não é isso que eu quero me referir, não. Mas eu sei que há pessoas que nessa vida não tiveram muitas oportunidades, mas você tem a oportunidade de ter a Deus, de ter o Senhor Jesus. E isso é o mais importante. As outras coisas, o tempo perdido, depois você corre atrás, depois você vai aprendendo aquilo que de repente não deu para você aprender como você gostaria. Mas o importante agora é você fazer o que o Senhor Jesus falou para os discípulos. Não importa tempo ou época, importa que você tenha o Espírito Santo. Porque se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha onde quer que vocês vão. E o poder, o meu poder, vai estar com vocês. Então, eu queria deixar hoje essa parte para os senhores do que estamos falando. Não compete saber tempo ou épocas. Isso o Pai escolheu. Quando que Jesus vai voltar? Será que ele volta agora? Será que ele volta daqui a 2 anos? Hein? Fala comigo, escreve aí. Vamos ver. Quando que ele vai voltar, na sua opinião? Pessoal, não importa. Se Jesus voltar hoje ou amanhã, importa que você esteja cheio do azeite. Que você não seja como as virgens nécias, mas seja como as prudentes. É isso. Se você está sempre bem, você não vai ter perturbação na sua cabeça. Se você está sempre procurando se encher do Espírito Santo, você não vai se atemorizar por nada. Porque o que está dentro de você é o que vai te conduzir para a vida eterna. E a gente vai falar isso agora no próximo capítulo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa importante. Você já percebeu que a Bíblia fala que na redenção, ou quando Cristo venha, ele vai tirar o espírito dele sobre a terra. Por isso o arrebatamento. Porque aqueles que são de Deus, que vão sair dessa terra, é porque o espírito já não vai estar mais nessa terra. A gente vai entrar nesse assunto mais detalhado depois, para a gente não ficar soltando palavras sem dar uma conclusão. Mas eu penso que já deu para entender, tá? Vamos fazer uma oração pelas pessoas que sempre estão colocando os nomes, estão sempre participando conosco? Você pode seguir colocando aqui o nome desse familiar, essa pessoa que precisa. A gente vamos orar assim por todos, tá? Sempre estamos colocando em nossas orações os nomes que são colocados aqui nessa tela do celular. Feche os seus olhos agora, então. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem fortalecido, tem dado entendimento, tem dado a provisão, tem ajudado. E eu tenho a certeza que muito mais o Senhor quer e vai fazer. Por isso eu oro por essa pessoa, meu Deus, que de repente tem se enfraquecido, tem caído de repente na tentação. Talvez, meu Deus, ela não quer voltar para o mundo, mas ela sente o mundo puxar ela, as coisas, as vontades, os desejos ilícitos. E ela, por mais que saiba que é errado, mas é como que ela não tem força. Minha amiga, peça força ao Espírito Santo aí agora. Diz para ele, meu Deus, me dá força. A Bíblia fala que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Diga para ele, eu não quero mais voltar para esse mundo sujo, perdido. Eu quero, meu Deus, e preciso do Senhor em mim. Põe sobre mim a tua mão, põe sobre mim o teu poder. Meu Pai, faz dessa pessoa que agora ora conosco uma pessoa forte. Derrama sobre ela o teu Espírito, que ela te conheça de fato e de verdade, para que nunca mais ela venha olhar para trás, para que nunca mais o diabo tenha o poder de usar a vida dela como já usou um dia, e ela venha ser a testemunha do Senhor, como o Senhor pretendeu desde o início, que ela seja sua testemunha aqui nessa terra, aonde quer que ela estiver, aonde quer que ela esteja nos ouvindo, aqui do Rio, São Paulo, Minas, aonde
quer que esteja chegando essa transmissão, que ela, nesse lugar onde o Senhor plantou ela seja testemunha do Senhor e ela venha propagar a tua palavra e assim glorificar o teu nome. Eu apresento todos que participam conosco e assim determinamos a bênção dos céus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, digam comigo amém e graças a Deus. Amém. Amém? Pessoal, que o Espírito de Deus te ilumine, te dê forças, mas tem que buscar. E Ele te vai dar. E Ele lhe dará. Seja forte e valente, olhe para frente e nunca volte atrás. Nunca. Peça forças a Deus, mas não volte para trás. De Jesus não podemos abandonar jamais, tá? Fica aqui essa reflexão. Que Deus abençoe. Amanhã a gente volta com a próxima parte. Amanhã a gente vai falar da importância que o Espírito Santo tem para a salvação da nossa alma. Um abraço, gente.